Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa onde nós conversamos sobre histórias com final feliz envolvendo seguro. O que quer dizer histórias com final feliz? Quer dizer sinistros, quer dizer acidentes que são bem indenizados pela seguradora, que o segurado é satisfeito com o caso como um todo, apesar dele ter tido uma perda importante para ele. No programa de hoje nós temos a Cibele, nós temos o Almir e nós vamos falar de casos que não são tão comuns. Nós vamos falar de casos de logística, casos de transporte. A Cibele tem um caso de vazamento, onde a seguradora teve mais trabalho do que imaginava. O Almir tem um incêndio gigantesco em Cariacica, num armazém. Vamos começar pela Cibele, numa deferência meia fora de moda, da mulher em primeiro lugar. Cibele, por favor, conta a sua história, como é que foi esse acidente, como é que foi que isso tudo aconteceu e como é que você fez a regulação desse sinistro, como é que a seguradora acabou pagando essa indenização. Tá, ok. Muito obrigada pelo convite, prazer em estar aqui no canal. Então, o nosso cliente, o contador do Frota, né, que ele estava transitando na Marginal Tietê e teve um acidente lá, ele bateu e veio a tombar o caminhão. E nisso que ele tombou, o produto químico que estava na carreta vazou em toda a Marginal. Só que os veículos que vinham atrás, eles não imaginavam que tipo de produto químico era aquele. E foram passando. Então passaram 1, 2, 3, até vir a polícia e fechar e fazer toda a parte de segurança do local e impedir que os veículos passassem por lá. Passaram diversos veículos. Nisso que eles passaram, depois eles foram percebendo que algo estava errado no carro deles. E entraram em contato com o meu cliente entrou em contato com a gente. Então, na hora, a gente socorreu a carreta, a motorista, fez toda a regulação do veículo transportador, né, na apólice de frota, mas de repente a gente começou a receber um monte de ligação desses veículos que passaram pelo produto químico. E aí, a gente regulou 25 veículos que foram danificados, onde o produto químico pegou na parte de baixo, no pneu, na roda e foi corroendo. E aí cada veículo passou pela vistoria, alguns tiveram manutenção, outros foram muito fortes, teve PT, teve troca. E a seguradora, junto conosco e com o cliente, foi uma parceria dos três, foi regulando um a um, atendendo cada terceiro. E, graças a Deus, os 25 veículos foram regulados e foram atendidos. E foi um caso de super sucesso naquela apólice de frota desse cliente. E era carga perigosa ou era transporte normal? Era carga perigosa. Era a carga de um produto químico que era corrosivo. Então, ele pegava no carro e começava a corroer. Beleza. 25 carros mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que o corretor é competente. Segundo lugar, que a seguradora é competente. E terceiro lugar, que a relação corretor-segurado e seguradora era a melhor relação possível. Quer dizer, nós tivemos um caso onde você tem um evento atípico. Um evento atípico não tão atípico, porque São Paulo tem transporte de carga perigosa o dia inteiro, pela cidade inteira, e isso é um risco muito sério e é um risco que quem tem que contratar o seguro é o dono da mercadoria, não é o transportador, não é o caminhão que está transportando aquela carga que vai fazer seguro. Quem faz esse seguro é o dono da carga, tá certo? No caso, o nosso cliente era o transportador. Então, a gente regulou tudo na apólice do transportador. Então, o transportador tinha uma apólice de frota para todos os veículos dele e também o seguro da carga, né?
E a gente regulou tudo na pólice do transportador. Os passageiros, eles viam o nome da transportadora no caminhão, e aí achava a transportadora, ligava para a transportadora reclamando, e todo atendimento a qualquer reclamante dessa dos nossos clientes, eles já têm um canal direto conosco. Então, eles nem atendem o terceiro, somos nós que atendemos, nós que fazemos toda a regulação. Então, a gente atendeu caso a caso e fizemos toda a regulação desse sinistro. E os segurados não, os terceiros saíram satisfeitos? Super satisfeito, porque viu que foi um acidente, né? Não teve também falta de atenção, eles viram que a empresa estava super preocupada em atendê-los, em resolver o que por esse acidente foi causado a eles, né, com todo o nosso apoio, nosso atendimento, mostrando essa proatividade, essa agilidade, e foi ágil. Né, a seguradora, cliente, então a gente se juntou, falou, vamos lá, vamos pontuar, vamos ir regulando. Então teve casos que o segurado entrou procurando peças, ajudando em tudo. Teve uma super parceria entre nós, cliente e seguradora. Esse é o caso perfeito de uma relação de seguro. Se toda relação de seguro funcionasse assim, não tinha judicialização do assunto. Almir, você tem um caso também extremamente bem-sucedido, que foi um dos maiores incêndios que aconteceram no Espírito Santo. Sim. E que foi tudo, prédio, conteúdo, alma, não sobrou nada. Conta essa história pra gente, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui, poder expor, né? Esse caso é um case que eu digo sempre que é um case de sucesso, e ele foi um sucesso pela parceria, né? Então aí você tem uma parceria corretora, seguradora e reguladora. Então, num sinistro desse porte, eu lembro até hoje que eu recebi a ligação, eram 3 horas da manhã, me ligaram. A gente está aqui em São Paulo, a nossa sede é São Paulo, no ABC Paulista. Não, está pegando fogo no armazém lá em Cariacica. E aí eu falei assim pro meu diretor, falei, cara, volta a dormir. Amanhã de manhã a gente instala um comitê de crise e a gente vai discutir o que vai fazer, mas fica tranquilo que tem seguro. Eu falei, não, mas o bombeiro falou que vai queimar até o fim. Deixa queimar até o fim, não tem o que fazer, nós estamos a 1.000 quilômetros de distância, o que nós vamos fazer? E aí quando chegou de manhã, a gente instalou um comitê de crise, a empresa tinha acabado de abrir o capital em 2007, então em meados de 2007 nós abrimos o capital na B3, aí quando foi em março de 2008 pega fogo no armazém. E aí sai no jornal, logo o Jornal da Manhã, o primeiro Jornal da Manhã já aparecia aqui em São Paulo o armazém queimando lá. Então assim, tinha uma preocupação de divulgação, mercado, bolsa de valores, empresa de capital aberto, como que você vai conduzir isso aqui. Aí nós viemos para São Paulo, na sede, numa das sedes nossas, reunimos aqui um comitê de crise, e aí nós estávamos lá, todo o board da companhia, presidente, os controladores, e todo mundo preocupado. Aí chega o corretor. Quando chega o corretor, ele abre a porta assim, sorrindo, né? Foi o corretor entra sorrindo, né? Aí todo mundo parou, ficou olhando para ele e falou, tá todo mundo aqui preocupado, a gente tá olhando, querendo entender o que está acontecendo, o que nós vamos fazer, os próximos passos, queimou tudo, perdemos tudo. Aí ele pega e fala assim, eu estou feliz porque eu vou conseguir entregar o que eu vendi. Então, isso foi importante porque isso demonstra a confiança do próprio corretor, né? Na parceria que ele tem com a seguradora que ele trouxe para a gente. E aí, com a parceria seguradora-corretor, também foi possível a gente escolher um bom regulador. E aí, nós apuramos. Então, esse sinistro ele foi da ordem de 60 milhões de dólares, né? 60 milhões de dólares. O que vocês tinham estocado no armazém? Cara, nós tínhamos de tudo. Nós tinha desde empilhadeira, né? Porque nós trabalhamos lá com armazém. Então, o armazém ele recebe material inflamável. Nós tínhamos aerosóis, então aqueles, posso falar a marca, né? Mas é um desodorante, né? É um desodorante, perfumes. E quando a gente avaliava lá, que a gente começou a olhar as imagens, começou numa lâmpada e começou a pingar aquelas faíscas em cima de um pallet de desodorante. E aquilo virou uma bomba incendiária. Aquilo começou, disparava aquelas bombas para todo lado.
Então, nós tivemos expediente naquele dia até 1 hora da manhã, mais ou menos. O incêndio começou por volta das 3 horas. A gente vê pelas câmeras e filmou até consumir a câmera. E aí se alastrou de tal forma que era incontrolável. Mas tinha produtos, então tinha produto de higiene pessoal, nós tínhamos impressoras, nós tínhamos aqueles fritadeiras, enfim, é um armazém multiuso, uma área alfandegada dentro do armazém, e dentro dessa área alfandegada tinha as mercadorias apreendidas pela Receita Federal, tanto no aeroporto como eles depositavam ali. Foi a única área que não queimou. Essa área não queimou. Ninguém explica, mas aquela área não queimou. Foi a única que preservou. Nós tínhamos um grande estoque de vinhos lá dentro, e o vinho, só com a temperatura, acabou, mas ficou intacto também. Então, e aí nós fizemos, nesse comitê de crise, a gente começou a relacionar os grandes clientes e os menores clientes. Aí nós fizemos uma ação junto com a seguradora e a corretora. Nós pegamos os menores clientes, os menores que tinham o menor poder econômico. Nós fomos ao IRB, na época o IRB, pedimos autorização e fizemos um acordo com ele para indenizar primeiro esses caras, porque eles dependiam desse dinheiro, a vida deles estava ali, dos negócios. E os grandes, a gente sentou com os grandes clientes, aqueles que tinham a pólice, a gente pediu para acionar cada um a sua pólice e depois as seguradoras se conversavam, né? Então, isso foram nem 6 meses, a gente regulou todo o sinistro. Então, da indenização da parte da mercadoria, em 6 meses, nós conseguimos regular, pagar todo mundo, liquidar todo mundo. Aí nós, ainda num acordo com a seguradora, junto com a seguradora, a gente entrou com uma ação na Receita Federal para não pagar os impostos da mercadoria que estava alfandegada, porque a Receita já autuou de cara, queimou a mercadoria, você não tem mais a mercadoria. E a Receita entende que você é o responsável dentro do armazém, queimou, não vai ter utilidade, mas ela quer o imposto. Cara, isso é um absurdo, vamos discutir na justiça. E fomos para a justiça. Foi a primeira empresa que entrou com uma ação desse tipo na justiça e nós tivemos êxito no final. Mesmo porque, lógico, quer dizer, é só a Receita brasileira que gosta de receber sem você vender a mercadoria. Exatamente. Você não nacionalizou a mercadoria, não. A mercadoria queimou, ela ainda era uma mercadoria importada, era uma mercadoria estrangeira, não era importada. Mas a Receita brasileira, podendo ganhar dinheiro, não se preocupe, ela vai fazer tudo que ela puder para chegar nisso. Inclusive porque o Brasil é um país que custa caro e alguém tem que pagar a conta. Quem paga a conta é o empresário. Nós tivemos 2 casos e agora nós vamos ter um terceiro caso, que é um caso curiosíssimo, porque a Cibele já teve sinistro numa planta que hoje em dia é do Almir. Exatamente. E que é uma planta que continua correndo o mesmo tipo de risco. A Então gente você começa a história e o Almir acaba a história. Por a favor. mesma história, né? Então, nesse local tem muito vendaval. Então, né, Pode contar onde é que é o local. é Não no trevo de Santos, né, descendo a Anchieta, então tem lá na esquina ali no trevo, quando você desce a Anchieta, então é um armazém de esquina, né? Pro lado esquerdo vai para Itanhaém, pro lado direito vai para Guarujá, o armazém está no... Fica bem ali no meio ali, né? E aí, num tempo bem feio, num vendaval, era um final de semana, destelhou a empresa e voou a telha para tudo quanto é lado. E aí, depois do vendaval, junto chuva. Então choveu, entrou toda a chuva lá dentro e molhou todas as mercadorias que estavam ali, todas ou grande parte delas que estavam ali armazenada. E na época a gente, junto com a seguradora também, nessa parceria, orientamos eles a cobrir, então eles logo foram tentar remediar, né, e com lonas e com o que eles tinham lá, com prestadores que eles tinham, para minimizar o risco, quanto mais possível minimizar esse risco, e sempre cuidar dos salvados, né, guardar aquilo que restou, porque a seguradora, a gente ia entrar com a regulação,
pegamos no site mostrando, comprovando que houve o vendaval, né, toda a documentação necessária. E aí a seguradora foi lá com a reguladora e viu que foi salvo, todos os prejuízos que foram causados. E todos os clientes foram ressarcidos, aqueles que teve as suas mercadorias danificadas, a reposição do telhado, a reconstrução do armazém, que precisou também, foi tudo coberto pela seguradora. E aí, no final, eles entregaram esse armazém, alocaram, né? E aí temos a mesma história. Na verdade, sim, a região é sujeita a esses vendavais. Então, é um problema da região. Então, por mais que a gente investe na construção, no travamento das telhas, no reforço de tudo, vez ou outra, o vendaval, ele vem de tal forma e abruptamente, assim, que ele levanta as telhas, ele entra por baixo. Se a porta do armazém estiver aberta, se for uma coisa inesperada, tanto que a nossa orientação é manter sempre a porta fechada, né? Mas se ele vem inesperadamente, num momento tipo uma tormenta, ele entra para dentro do armazém e ele levanta as telhas. E aí ele desloca tanto as telhas laterais como as telhas de cima. Não são muitas, né? Mas assim, uma boa parte. Então, você tem 7 armazéns, vamos dizer que ele vai atingir 3. De 7 ele atinge 3 em média, 4 armazéns. Então, ele tira a telha da lateral, tira a telha do telhado. O material que está lá é um material sensível à água. É um material que ele não pode, se ele tomar água, a gente fala tanto água de chuva, ou por baixo ou por cima, né? Se for de alagamento, ele vira pedra, em pedra. E aí você não tira mais, você tem que usar britadeiras, tem que usar aqueles equipamentos para quebrar, e ele vai sair de caçamba e ele se torna inservível. Até para venda de salvado fica meio difícil, porque ele é uma pedra, ele vai ter todo um processo de recuperação para quem usa, vai ter que quebrar, vai ter que peneirar, vai ter que moer. Então, assim, é uma mercadoria que a gente fala, ela não pega fogo, ela não é poluente, mas ela não pode ver água. Então, ela não pode ver água. E aí, quando acontece isso, você tem os dois eventos. Exatamente. Você tem a perda da mercadoria sem o dano ao armazém. Então, você tem aí 2 apólices concorrendo, né? 2 coberturas, 2 reguladoras diferentes, 2 técnicos, 2 peritos, enfim. E os clientes, né? Então, por ser armazém, a responsabilidade é sempre nossa. A gente vai, regula, traz lá a seguradora de comum acordo, indeniza diretamente o cliente, assina o termo, acabou, vende o salvado. Então, funciona sempre assim. Lá em Cariacica eu não comentei, mas também nós tivemos essa passagem também, porque o armazém também teve que ser reconstruído. E aí é outra seguradora, outra reguladora, outro perito. São experiências do dia a dia, mas é uma coincidência, né? A gente está aqui com um ponto focal único aí nas nossas jornadas aí, né? Exatamente. E é isso que é muito interessante em seguro. Porque normalmente quando a gente pensa seguro, quando o cidadão comum pensa seguro, ele pensa o seguro do automóvel, em primeiro lugar, é uma coisa fascinante. O brasileiro prefere segurar o automóvel do que a vida. É um contrassenso, porque uma vez eu ouvi de uma grande seguradora brasileira que o brasileiro é o único povo do mundo que prefere segurar a máquina que mata ele do que a própria vida. E é isso que acontece, mas é seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de celular e um segurinho patrimonial pequeno, a casa, ou a padaria, ou o armazém, ou a ótica, do outro lado. Mas nós temos os grandes riscos. Os grandes riscos hoje vocês tiveram uma pequena noção de como é que isso funciona. Quer dizer, uma seguradora, num único evento, de um acidente de um caminhão, ter que pagar 25 automóveis, não é fácil, porque você tem na cobertura de automóveis, você tem cobertura para danos causados pela água. Você sabe que janeiro, fevereiro vai inundar e a seguradora sabe mais ou menos quantos carros ela vai perder naquele ano. Sim. Agora, a hora que você tem um caminhão que tomba na marginal, despeja um produto na pista e esse produto afeta 25 carros, é muito complicado e é muito mais difícil de você tratar. Mas como vocês viram na história contada pela Cibele, a coisa flui de uma forma muito harmônica, porque nesse tipo de risco ou você tem parceria ou você não tem o seguro. Porque o seguro não vai dar certo. Se seguradora, segurado e corretor não se entenderem, não dá certo. E é a mesma coisa que o Almir contou
com relação ao incêndio dele. No final do incêndio dele, tem 2 seguradoras, 2 reguladores de sinistros, quer dizer, 2 especialistas dizendo quais são os prejuízos, e um não é ligado ao outro, o outro não é ligado a uma seguradora não é ligada à outra. Cada uma quer pagar aquilo que ela acha que ela deve, não quer pagar mais, porque vai dizer que a culpa é do outro. E você tem o segurado e o corretor do segurado, no caso dele, um corretor que, diante do desastre, entrou dando risada porque iria poder entregar aquilo que ele tinha vendido. Exatamente. E entregou tão bem que até hoje ele continua o corretor, quer dizer, que é o papel dele. Então, o programa de hoje foi para mostrar a enorme diferença entre um seguro pequeno e um seguro grande. As complexidades são completamente diferentes, e aí precisa se dizer uma coisa também: as apólices são completamente diferentes. São apólices muito mais sofisticadas, muito mais individualizadas. Eu agradeço muito a Cibele, a aula que ela deu, agradeço ao Almir a aula que ele deu, e finalmente aos dois pelo complemento da aula que os dois deram em cima de uma planta que os dois conhecem, porque ela trabalhou antes e ele trabalha atualmente. Muito obrigado a você que está nos assistindo e até o próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.